Deus sabe exatamente tudo o que está acontecendo na sua vida. Apesar de você poder estar vindo aqui numa sucessão de coisas ruins que estão acontecendo, escalando uma em cima da outra, você olha para o lado, olha para o outro, se sente sozinho e dá essa sensação de que será que Deus está vendo? Será que ele está enxergando? Será que ele percebeu que a coisa deu uma desandada? Porque isso que não é possível ser plano de Deus, a coisa desandar tanto assim. Eu tô acostumada com uma coisa dar ruim, aí depois a outra dá bom, e a gente vai equilibrando entre o bom e o ruim, mas uma sequência de coisas ruins não pode ser coisa de Deus. Deus não tá vendo isso. Ele ficou ocupado, talvez, com a guerra em tal lugar e deu uma esquecida de mim, mas Deus sabe. Onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe o que está acontecendo com você. Não se esqueceu, não está atrasado, ele sabe. Muitas das vezes nas nossas vidas, a gente vai viver sequências de coisas ruins. Não é uma coisa que se instala. Parece que é uma sucessão de notícias umas atrás das outras, que vão nos levar, às vezes, a fazer essa pergunta: Deus, o que está acontecendo? Ah, o Senhor perdeu a mão. Recentemente passei por um momento muito difícil, depressão, já falei em outros episódios, e teve um dia que eu olhei para Deus e falei assim: Deus, o Senhor fala que, né, que dá o frio conforme o cobertor, né, conforme a gente aguenta, mas eu acho que o frio, o inverno que o Senhor mandou para minha vida é muito mais gelado. Eu tô com uma mantinha curta e o Senhor me mandou um frio do Alasca. Não é possível tudo isso que está acontecendo. E eu fico imaginando, né, na história de José do Egito, que está lá em Gênesis, começa em Gênesis no capítulo 37, que é um dos filhos de Jacó, e Deus fala desde muito cedo com José. José ainda menino. Deus dá algumas visões para ele de que ele ia de alguma forma ser superior a todos os irmãos e inclusive até o pai e a mãe. E Deus vai falando com José através dos sonhos. E ele vai contando, e José é muito moço, muito menino, né? Achando que a família sempre ama, que sempre cuida. Divide isso com os irmãos. Divide os seus sonhos. E os irmãos, que não têm visão de propósito, não entendem e se ressentem, na verdade. Sentem aquela inveja, você tá louco? A gente vai se dobrar a você? Te enxerga, moleque. Tá louco? Você tá doido? Depois, quando vem falar que até o pai e a mãe vai se curvar para ele, aí eles ficam fututu da vida. E José, além de tudo, ele tem é um xodozinho, assim, de Jacó. Então os irmãos já têm muita inveja. A gente tá falando de uma época, né, que irmão matava irmão, sabe? Velho Testamento, Gênesis. E os irmãos têm essa mesma brilhante ideia. Esse moleque tá se achando demais, vamos passar ele. Tá com umas ideiazinhas aí muito erradas. E um dos irmãos, que também tá sentindo um pouquinho de inveja, mas ainda tem um coração um pouco menos duro, fala, não vou matar esse menino, não. Vamos fazer o seguinte, a gente vende ele para ele. Vende ele como escravo para algum lugar, manda esse moleque embora e a gente passa um sangue aqui na túnica, fala que um animal pegou, mostra pro pai e tá resolvido. E ali eles acham que está resolvida a situação, conta pro pai que José foi pego por um animal selvagem, o pai sofre muito, chora muito, fica num período muito grande de luto. E aí quando você pensa que assim, o pior na vida de José aconteceu, eu digo que é só o início do perrengue da vida de José. De uma forma muito resumida, e eu sugiro muito que vocês leiam a história de José, que começa em Gênesis 37, é só o início de uma sequência de coisas erradas, porque a gente tem uma visão de que quando Deus nos dá uma promessa, quando estamos orando por algo que a gente quer muito, quando a gente está pedindo algo muito importante para Deus, que a gente pode até passar por um momento desafiador, mas que depois a nossa vida, assim, é uma espiral de coisas boas que vão acontecer até chegar nessa promessa. E José é a prova que não. Então ele é preso, ele é vendido como escravo e começa a trabalhar ali no palácio para o rei. Então pensa, era uma pessoa livre, amado pelo pai e de repente está trabalhando como escravo do rei. Quando ele está ali trabalhando, vai passando o tempo, José vai crescendo, José é bonitão. A esposa do rei, ela resolve assim ter um crushzinho no José. Só que José é um cara íntegro. E ela dá uma investida nele, ele nega, dá uma investida, ele nega, ela se sente ressentida e diz pro rei: "O José me atacou. José tá me querendo. Prenda esse homem." E o rei vai lá, não pensa duas vezes e prende José. E estamos no segundo perrengue de José. Então José é vendido injustamente pelos irmãos, precisa trabalhar como escravo
na casa dos outros, quando era um homem totalmente livre, e agora ele está preso. E no momento que ele está na prisão, e ele passa muito tempo na prisão, num determinado dia ele decifra sonhos de algumas pessoas que trabalhavam no palácio também e que também estavam presas. E quando a pessoa vai agradecer porque o sonho de fato acontece, ele fala assim: não, tudo bem, só que lembra de mim lá perante o rei. Vai lá e fala bem de mim para o rei, para ele me soltar daqui. E aí vem o terceiro, quarto perrengue da vida de José, que é o desgramado do copeiro esquece dele. Esquece. Esquece de falar que tem um cara bom na prisão, que deveria soltar José, que ele decifra sonhos. E passam-se anos. Até que um dia o rei tem um sonho, ninguém consegue decifrar, chama adivinho e não consegue, e o copeiro, é mesmo, tem um cara lá na prisão que decifra. E se lembra de José, e dali para frente José cresce na graça do rei, vira governador, salva Israel da fome, retorna para os pais, perdoa os irmãos, uma história linda e maravilhosa. Mas eu fico pensando na cabeça de José, se ele não, em alguns momentos, não falou com Deus assim: Deus, o Senhor me deu uma visão, o Senhor me deu uma promessa, e ao contrário das coisas boas e da promessa estar se concretizando na minha vida, é como se eu estivesse vivendo o extremo oposto. Uma vida dura, uma vida difícil, porta fechando, peleja acontecendo, injustiça comendo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não sabe o que está acontecendo comigo? E aí eu fico pensando, porque agora que a gente ouve a história inteira, agora tudo faz muito sentido, mas pensa quem está vivendo a história, que às vezes é o que muitos de nós estamos, a gente está no meio da história, depois lá na frente você vai falar, por isso que eu passei por tal coisa. Eu fico pensando que todas essas dificuldades, elas foram moldando muito José, para receber a promessa que tinha sobre a vida dele, de se tornar líder, de salvar o povo. Ele precisava crescer em amadurecimento. Ele precisava. José não chegaria até esse pico de liderança, até esse momento de fama e sucesso, se ele ainda pensasse como um garoto, se ele agisse como um garoto. Talvez ele nem tivesse maturidade para perdoar os próprios irmãos. Então eu penso que tudo isso que aconteceu com José preparava ele para receber a bênção. Mas precisa às vezes acontecer tanta coisa ruim? Eu não sei você, mas as melhores coisas, as melhores lições, tudo que às vezes eu trago aqui, o que eu aprendi foi na dor. É muito difícil a gente estar passando por um momento feliz da nossa vida e pensar, ótimo momento para mudar completamente a minha vida. Não. As grandes mudanças, as reviravoltas da minha vida aconteceram em momentos em que eu estava na merda e falei, agora eu preciso mudar. Deus está vendo. Ele sabe o que está acontecendo. Não saiu do controle dele. Apesar de você pensar isso, que saiu do controle dele, que ele não tá vendo, que ele não tem. Ele tem poder. Ele pode fazer. Ele vai fazer. Só que tem todo um plano que está acontecendo para que você chegue aonde precisa chegar, para que você conquiste o que precisa conquistar. Não dá pra gente se desesperar, porque o relógio de Deus não funciona no nosso relógio. A agenda dele não funciona na nossa agenda. As coisas difíceis pelas quais você tem passado têm moldado você para ser a pessoa de receber a promessa, a conquista, a bênção que você tem pedido. Nós precisamos estar em maturidade, prontos para receber até as coisas boas que chegam na nossa vida. Então não se desespere. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vai ter vários questionamentos, eu sei que às vezes a gente vai querer colocar Deus na parede, mas Ele está vendo. Deus não deixou de ver, Ele não deixou de perceber. Ele continua enxergando você bem no meio do seu deserto. E na hora certa, é daí que você vai sair.